Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Isaías 53, verso 7 em diante. Leiamos uníssonos. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua forte, assim que nunca cometeu iniquidade, nem houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Obrigado, Pai, por essa escritura, e por esse momento que estamos na Tua presença. Dá-nos o final de reunião sob a Tua proteção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Há coisas que acontecem só na esfera espiritual. Há coisas que acontecem com você literalmente. E você tem uma eterna gratidão a Deus, aos homens, por algo que te salva, por algo que te liberta, até mesmo por quem te assiste, pela pessoa que te assiste. Eu tenho sempre cuidado de orar pelas pessoas que vão submeter-se a uma intervenção cirúrgica, para que Deus abençoe os serventes do hospital, aqueles que cuidam da roupa, porque às vezes a gente só ora pelo médico. Você tem que orar por aqueles que preparam a cama, que cuidam dos banheiros do hospital, pelos enfermeiros, pelos instrumentistas, pelos assistentes do médico. Aqueles é que são os necessitados, que esterilizam os aparelhos. Falo por ter trabalhado na área de saúde. E não pode esquecer de uma peça-chave, o anestesista. O anestesista que é o homem. Está tudo na mão dele. Se o paciente tiver que morrer, morre ali, na hora da anestesia. É quando toma anestesia, é ali que você fica. E às vezes nós nos prendemos a orar pelo cirurgião, pelo que vai fazer a sepsia, que é importantíssimo. Mas tu pode ver que o anestesista, ele aplica anestesia e fica lá, de olho grelado. Todo mundo conversa, todo mundo se distrai, conta todo tipo de história. Quem já operou de catarata, que não sabe disso, pergunte ao pastor Flávio. Você aprende coisa enquanto estão te operando os olhos que tu não acredita. Que eles conversam tudo. E não é que médico fala mal de médico.
Médico fala mal de médico, enfermeiro fala de médico, tudo no ouvido do paciente. O pastor Flávio sabe coisa demais. Ele está vendo tudo, mas o ouvido dele eu sei que passou lá. Que é assim que faz. Mas o anestesista, ele não conversa. Sabe quem está conversando? É o cirurgião e o enfermeiro. O anestesista está de olho em você. Até o final da cirurgia. Porque o anestesista é o responsável pela tua vida, não é o cirurgião. Orar pelo anestesista. Orar pelo cirurgião. Já pensou uma falha dele? Nós temos uma missionária em Goiânia, só ficou dentro dela um montão de gases e a tesoura, só isso que ficou. Quem deixou foi o cirurgião com os seus atendentes. Estavam discutindo futebol e operando esse, já mexendo no outro aqui ao lado. Acho que tirava de um paciente e colocava dentro do outro. E vai costurando aí que eu já vou cuidar do outro aqui. Como quem está tratando de caça. Então a gente tem que agradecer pelo assistente, pelo médico, pelo enfermeiro, pelos plantonistas, pelo segurança do hospital. Que adianta orarmos tanto pelo médico, pelos enfermeiros e não orar pelo segurança? Quando a Beneficente Portuguesa entrou 8 malandros lá, mataram 4 pacientes, feriram 2 segurança, os médicos escaparam todos, só morreram os pacientes e os enfermeiros. Nós temos outras pessoas por quem orar pelos seguranças. Ontem eu falei para os irmãos, orar pelos rodoviários. Quem está precisando de oração são os guardas rodoviários federais. Se os guardas rodoviários federais não tiverem ungidos numa manhã como essa, nesses dias, não tem hospital que controle. Nós estamos com uma moça lá de Capitão Poço, embora com uma questão melindrosa, teve que ter sido dado alta, porque tem que deixar o hospital vago para os que vão chegar. Uma moça que tinha que ficar hospitalizada, está com traumatismo craniano. Mas fizeram o curativo, bateram a chapa. Não fique repousando. Se for necessário, o pastor Giovanni traz de novo. Porque nós já estamos esperando o pessoal das pernas quebradas, os baleados e etc. Vamos estender as mãos em favor dos rodoviários, que estão lá. Ops! E muitos de nós oramos pelos nossos pais porque trabalham. Abençoa o papai no trabalho, abençoa a mamãe no seu trabalho. Abençoa, Senhor, o trabalho da mamãe, multiplica os haveres dela, aumenta o salário da vovó, que só assim eu vou ter novos chips. E se esquece de orar ao Senhor, para dar graça à mamãe e ao papai, para orar por nós. Filhos e filhas, netinhos do coração, é a oração do papai, é a oração da mamãe, é a oração da vovó, que talvez você nem tenha visto ela orar, porque ela ora enquanto você dorme. Mas é esta oração que te faz estar aqui nessa casa, que faz você estar caminhando, e você estava pensando que era o salário dela. Não. Essa vovó cuida de você quando ela nem era aposentada. Você sempre teve o que comer. A vovó, a mamãe, o vovô sabe que você vale mais do que os pássaros. Os pássaros não plantam, não semeiam, e Deus dá o quinhão deles todo dia. Salmo 106, os leãozinhos de manhã começam a clamar: "Oh, Criador, estamos com fome." A Bíblia diz que é os leãozinhos que faz oração. Abençoa a mamãe leoa, para que ela consiga um pouco de alimento para nós. E sabe o que Deus faz? Prover um alimento para a leoa trazer para o leãozinho que está pedindo. E Deus ouve a oração do leãozinho. Como não pode ouvir a tua oração?
Irmão Brana disse, irmão Henry, quando aquela abelha voou por cima do barco e caiu na frente do barquinho deles, e os peixinhos vieram querendo pegar a abelhinha. O irmão Brana disse, essa abelhinha não merece morrer, ela está clamando por uma salvação. Pode ver, veja o jeito dela, a maneira como ela está agindo, ela quer se libertar, só que ela molhou a asa, não podia levantar. O irmão Henry disse, como é que você consegue perceber? Ora, o irmão Brana viu o peixinho sem tripa, aquele baiacu, aquele mandii. Digo baiacu, mandii, porque era um peixe sem nenhuma importância. Eu fico com um baiacu. Deus proveu, disse, tu estás com pena do peixe? Está tendo misericórdia dele? Então mande que ele nade. O profeta disse, irmão Henry, ela está pedindo socorro. Ele diz, eu tentei meter o remo, mas não podia fazer nada, porque metia o remo e empurrava mais. Mas como você não sabe o vento de onde vem, e nem para onde vai, veio um vento, bateu especificamente, parece uma flecha, numa folha, a folha se soltou da árvore, e o vento veio controlando a folhinha, e veio trazendo, parece um helicóptero, e a folhinha veio, trazida pelo vento, e veio, e pousou no lado da abelha, e a abelhinha colocou a asa em cima dela, e a congregação aplaude a Jesus Cristo. Porventura, você não tem consciência que você é essa abelha? Você não gostaria de levantar a sua mão e dizer, Senhor, nem eu sei a minha situação, só sei que eu preciso dessa folha seca, hoje ou nunca, assim para o lado, assim, procura essa folha assim, eu não sei onde ela está, Senhor, mas eu sei de uma coisa, se o Senhor não me trouxesse nessa manhã aqui, eu não descobriria que o peixe ia me engolir. Eu quero uma folha seca. Não importa o que o Senhor vai prover. Obrigado, irmão. É exatamente o que diz a Escritura. Por que eu levantei essa questão? Por causa da Escritura que diz: por isso darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o seu despojo. Na morte foi contado com os transgressores. Estou lendo o verso 12. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, ou intercede pelos transgressores. Por isso que eu levantei a questão de você orar por aqueles que cuidam, porque Jesus fez o caminho que nós não faríamos. Nós não daríamos conta de fazer esse caminho, mas Ele fez por nós. Quando eu falava aquilo, eu queria dizer isso aqui. Me perdoe, porque eu vou fazer, nessa pequena fala, eu vou apresentar 3 ilustrações, o que eu não aconselho nenhum pregador fazer. 2 ilustrações no máximo. Mas me sinto obrigado a fazer essas 3 ilustrações. Quando eu falava do médico, falava do perigo de morte, eu ia dizer da assistência que você sofre quando a morte te cerca. Exatamente nessa Pedro Álvares Cabral, chegando ali, bem na esquina da Júlio César. Eu tinha um carrinho chamado Cefaleia, que é uma dor de cabeça intensa. Por me dar muita dor de cabeça, eu chamava para ele de dor de cabeça. Cefaleia. E quando cheguei ali, eu tinha apenas 14 minutos para chegar na rádio. Eu saía de Coraci a Belém,
Nazaré, para fazer 15 minutos de rádio. Não tínhamos ideia de gravar ou algo, não tínhamos meios para isso. E até mesmo eu gostaria de fazer ao vivo. Quando chegamos ali, o carro parou, estancou, entupiu algo, certamente. Coisa que fazia constantemente. Eu fui, abri o capô, não recordo quem estava comigo agora, acho que Elianai. Me lembrei do pronto-socorro. E fui puxar a mangueira, para puxar o combustível do tanque, para trazer para o filtro. Estava entupido realmente. Soprei, depois puxei. Quando eu puxei, em vez de vir um combustível, se tivesse um combustível, claro, encheria a boca, eu sabia que ia fazer isso, eu jogaria. Só que em vez de vir o combustível, veio o ar. Então eu inalei aquele ar que veio do tanque. Quando inalei aquilo, eu senti assim como se minha cabeça ficasse como um balão. E as recordações que eu tenho era só de correr e me jogar no carro. Isso eu recordo. Que eu pulava ao máximo que podia de altura e me jogava de peito no carro. Recordo que fiz isso algumas vezes naquele momento de transe. E nada mais do que isso. Sem poder, nenhuma respiração qualquer. E ali aquilo desapareceu. Me encontrei depois, já sentado na calçada, cercado por muitas pessoas, completamente desorientado. E todos em coro afirmavam: um milagre, um milagre. Há quem diga que eu passei 10 minutos, outros 5 minutos, é imprevisível saber o tempo que eu passei sem respirar. Mas voltei à vida. E mesmo assim eu fui para a rádio. Quem tem a mensagem, o Jovem Tambor, se você tem a mensagem do Jovem Tambor, você vai perceber. Quando eu prego a mensagem, o Jovem Tambor, porque eu consegui a rádio, subi as escadas, preguei a mensagem, mas aí eu digo 2 palavras e paro. Digo uma frase e paro. E muitas pessoas achavam que aquilo fazia parte da mensagem aquilo. Não, eu não tinha ar. Mesmo assim continuei sem ar. Quando eu terminei a mensagem, acabou o ar novamente. E ali desmaiei. Fui auxiliado, levado ao pronto-socorro. E aí o resto, vocês calculam a luta que tive naquele dia, em um pronto-socorro, né? Fui atendido porque milagrosamente o apóstolo Jefferson chegou na hora e disse que eu era radialista. Aí aquilo incomodou o hospital, falando de imprensa, de rádio, etc., né? Então eu sofri um atendimento. A gratidão, só quando você está à deriva, só quando você está sem fôlego, só quando você está descendo pela correnteza, só quando a sua nau está se chocando com as pedras, é que você valoriza um remo, uma cuia, um salva-vida, alguém, uma corda, até uma folha seca. Mas se você não passar por isto, nunca tiver ido a um leito de hospital, como diz o profeta, para ficar olhando para cima, para valorizar a saúde, você não sabe o que é doença. Você não sabe o que é doença, porque você nunca adoeceu. Você não sabe o que é cirurgia, você nunca operou. Você não sabe o valor desse anestesista que eu coloquei agora. Você nunca precisou de anestesia. Você não sabe a importância do antibiótico, do desinflamatório. Você não tem problemas. Você não tem problemas. Você nunca sepultou um filho, nunca sepultou um pai, nunca sepultou a mãe, nunca sepultou a esposa, nunca sepultou o marido. Nunca morreu um ente querido. Eu tinha 18 anos e um dia disse: eu não entendo o que é que passa uma pessoa
que desespera tanto na hora de um velório. Tinha 18 anos, 17 para 18 anos. Eu questionei isso. Porque eu nunca entendi. Eu nunca tinha visto uma pessoa na minha família morrer. Nenhuma, aos 18 anos. Não entendia. Como você que está me olhando deve dizer, eu também não entendo. Mas depois que eu vi a minha sobrinha, depois que eu vi a minha filha, depois que eu vi a minha mãe, meu pai, meu tio, meus 2 sobrinhos, e aí quando começou, aí eu comecei a entender. Às vezes eu até penso, será que eu ainda tenho lágrima para chorar por um outro ente querido? Talvez por isso eu sou extremamente solidário. Eu faço cerimônia fúnebre, não importa de quem. Eu vivo aquilo. Eu incorporo aquilo ali. Eu me faço partícipe daquela família. Que eu sei o que é a dor, independente do que morre. Já fiz cerimônia que está todo mundo lá de fora questionando. Não é crente, você é perdido. Morreu foi com 7 tiros agora, poucas horas atrás. 7 tiros numa sexta-feira. Disse, eu não vou para a igreja. Ele disse, eu não vou para a igreja. Eu implorei no domingo anterior, vem para a igreja. Ele disse, eu não vou. E às 9 da noite pegou, foi 7 tiros na costa. Mas quando foi domingo de manhã, 9h35, quando eu fui tomando a tribuna aqui, aquilo disse, esses irmãos aqui, tem que os console, o teu ministério é lá com aquele. Eu cheguei bem aqui, daqui eu voltei, peguei o carro e fui fazer a cerimônia, chorar com aquela família. E curioso, que eu pregava aqui e o criminoso bem na minha frente, o assassino, bem assim. Eu conheci o assassino. Mas não mudou nada. Eu fiquei com aquela versão que o profeta diz na mensagem, a influência de um homem sobre o outro. O que decide o destino de uma pessoa é o que ele faz na sua mente normal. A decisão dele, enquanto está com a mente normal, é que determina. Se ele vai suicidar-se, se ele vai precipitar-se, tem que saber em que circunstância ele cometeu aquela loucura. Veja como é que ele estava em vida. Veja qual foi a decisão que ele fez. Deus não salva para perder. Se Deus o salvou, ele pode pegar 14 tiros, está salvo. Quem salva é Jesus, e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas acharás jamais. Quem salva é Jesus, e ninguém mais. Outro Salvador podes procurar, mas acharás jamais. Não é a igreja, não é a ceia que te salva, não é o batismo que te salva, não é confessar o nome de Jesus que te salva, não é crer no irmão Brana que te salva, não é pregar os selos, não é bater no peito, dizer que é da mensagem revelado, isso não te salva. Isso são obras do salvo. Você só é batizado porque é salvo. Você só toma a ceia porque é salvo e já batizado e etc, etc, etc. Quem te salva é a graça de Deus que se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos no presente século uma vida sóbria, justa e piedosamente, aguardando o aparecimento do grande Rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tirou a cédula de entre nós
que nos era contrária de alguma maneira e a cravou na cruz. Quem te salva é a graça. Pela graça, se você vai cometer algum deslizes nessa caminhada, é outra coisa, você apenas purgará. O eleito não se perde, mas ele purga, paga. O eleito não sai da terra, deixando suas dívidas. Já vivi para dizer isso a vocês. Pessoas ficam no leito meses e meses, até anos. Outros entram em coma. O indivíduo em coma sabe tudo o que está passando em torno. Ele ouve tudo. Ele não dá um sentido, não se mexe, não reage nada. Quando diz, morreu. Ele já está morto há 20 dias, 40 dias, 50 dias. Ele não responde nada, ele tem coma. Ele está ouvindo tudo, ele sabe tudo. Não tenha medo de chegar ao lado do indivíduo que está em coma no hospital ou em casa e evangelizá-lo. Se ele crê, o assunto é encerrado. Se ele não crê, ele não tem mais oportunidade de confessar. Ele não tem nem direito de confessar mais. O ladrão da cruz não teve oportunidade de ser batizado. Dimas. Mas reconheceu, mas não pôde ser batizado. Jesus disse, olha, eu sinto muito, não vai dar tempo de te batizar. Embora Jesus não batizasse, quem batizava eram os seus discípulos. Mas se você pode acertar. Pedro, quando viu que ia se afogar, que o barquinho dele ia à deriva, antes que a água cobrisse a sua boca. A Bíblia diz que ele ia afundando, mas ele não deixou a água cobrir a sua boca. Ele gritou logo, Senhor, salva-me. Oxalá que nesta manhã haja um pregador dentro de ti. Enquanto eu falo ao teu ouvido, haja um outro pregador falando lá dentro. Aleluia. Mas quando se volta para a importância, a necessidade de ver essa restauração, essa recuperação desse eleito, embora endividado, que tem que ficar aqui purgando. Não quero me perder nessas observações que são tantas. Já vi de tudo. Vi aquela irmã Júlia, esposa do pastor José Menezes. José Menezes, o maior vulto ministerial das Assembleias de Deus na Amazônia, pastor em Santarém, Manaus. O maior vulto das Assembleias de Deus no Baixo Amazonas e no Alto Amazonas. José Menezes. E quando eu cheguei na casa dela, como evangelista, vendo o estado dela, sendo esposa de um pastor, moribunda, já 2 anos em coma, semicoma, que havia um período que ela voltava à mente. Eu me convulsionei com aquilo e virei para a sua nora e disse, uma filha de Abraão não pode ficar no leito dessa forma. A esposa de um ministro, eu estava em Itaituba, desci a Santarém, chamado pela família, porque naquela hora, não vou dizer um pensamento meu, mas uma palavra minha, Deus avalizava todas. Não me lembro se no período de 72, 73, 74, alguma palavra minha caiu por terra. Nenhuma, tanto para a vida como para a morte. Nenhuma, nesses 3 anos, nenhuma palavra, mas nenhuma. Eu digo nenhuma, é nenhuma mesmo. Eu evitava até brincar, até gracejar. Era uma coisa arriscada. Ressurreições?
Naquele período foi só 3. O que era agora encontrar aquela moribunda ali, expor de um ministro? Disse, não, irmão. Eu era pequenina, uma rede. Eu peguei nos 2 lados do punho da rede assim, aqui, ela estava meio atravessada. Peguei assim e carreguei. Disse, não pode, uma filha de Abraão não pode estar aqui? Quando eu peguei isso, a esposa do pastor Ananias Gomes, que mora bem nessa rua aqui, essa rua dá certinho na casa dele. Pode sair daqui, você passa nessa rua aqui, vá. A porta da casa é certinho nessa rua. Vá lá e pergunte a história que eu estou contando. Aqui nessa rua. Vá aqui, bata na porta. Bem, está certinho na rua e pergunte que eu acabei de contar isso aqui. Deixa lá. Eu levantei. Eu disse, meu filho, eu te chamei para evangelizar. Foi eu que te trouxe de longe, pelo ar. Poucas pessoas sabiam daquilo, né, que eu tinha passado pelo ar. Para evangelizar. E eu coloquei a minha palavra na tua boca, para que você fale a minha palavra, quando eu mandar. Naquele momento que eu fui entender uma observação, que tudo aquilo que eu fazia, tocando fogo em tudo que era seara, mas era porque ele mandava. Até aquele momento eu estava entendendo que era uma coisa que fluía, que eu podia decidir sozinho. Não. A palavra é minha, o que você disser eu avalizo, mas que eu mandar. Naquele momento que eu fui entender aquilo ali. E eu não entendendo aquilo ali, eu fui baixando a rede devagar. Ela continuou. A minha serva, veja o que ele está dizendo agora. A minha serva, ela é minha. Tu não tem que estar te preocupando tanto com ela. Ela é minha serva. A minha serva não pode sair desse leito. A minha serva está pagando pelo que fez ao meu servo. O meu servo que estava se referindo já tinha morrido. Eu não esqueci do dia que ela não aqueceu a comida para ele e não pregou o botão da sua camisa. O problema dela não é que ela mascasse tabaco, fumasse, ou tivesse WhatsApp. Não era esse o problema dela. Foi um botão que ela não pregou na camisa do pregador. O que você acha? Pregador, aqui pregando com a camisa. Um exemplo. Não incomoda? Não incomoda? Ela não aqueceu a comida para ele. Ele servia em Capanema, tinha ido a Bragança. Quando voltou de Bragança, chegou em casa. Ela disse, a comida está aí, aquece e come. Você diz, mas só isso? Mas só por isso? Foi. Só que o senhor não gostou. Talvez não gostou naquele dia. Nada errado de uma mulher pedir para o marido aquecer a comida. O que está de errado? Por favor. Seria Deus ser um tonto. Só que naquele dia ele não gostou. Só isso. O que está de errado um homem colocar o botão? Um homem que anda com uma camisa sem botão é relaxado. E não é culpa da mulher, é culpa dele. Por que tu não compra uma agulha? Tudo tem que ser mulher. Tudo tem que ser mulher. Só que tem coisa que Deus quer que ela faça. Ela foi constituída para isso, então que ela vai e faça. Como você também foi constituído. Tu acha que Deus fica satisfeito contigo quando tu fica dormindo em casa e a mulher vai trabalhar? O profeta disse, nunca um homem deve tirar sua mulher da cozinha. Nunca um homem deve tirar sua mulher da cozinha. No dia que a mulher sai da cozinha, o efeito vai aparecer lá no culto doméstico. Para começar, ela não assiste,
que já está na empresa, e vai aparecer no quarto. Não tem cama, pode trocar de cama todo dia e mudar de posição do jeito que quiser mudar. Se ela sai da cozinha, o efeito vai aparecer lá no quarto. E dá poder para a empregada ser patroa. Agora quem arruma o lençol já não é mais a esposa, é a empregada. E ela aproveita para deitar um pouquinho ali, para ir começando a cobiçar o marido. E depois ela fica com o marido com todos os direitos. Ela tem razão de tomar o teu marido. Porque quem tem que arrumar aquele lençol é ela. Aquele travesseiro, quem tem que arrumar e colocar o rosto é ela. E eu abaixei a rede, cruzei os braços e fiquei sem entender. Ainda hoje eu conto isso e digo aos senhores evangelistas, não consigo entender. Só sei contar o que aconteceu. Se eu fosse Deus, eu não faria aquilo. Se eu fosse Deus, eu tinha deixado o evangelista. Porque era um estímulo, irmão. Santarém seria abalada se eu tivesse tirado aquela mulher do leito. Mas Deus disse, não mexe, isso não é contigo, isso é comigo. 15 dias depois, ele chegou lá e disse, agora vamos subir. Ele levou. Ele não estava precisando de evangelista. Irmão Branco diz assim, pede a Deus que Ele coloque em ti o que Ele tem necessidade. Que Ele coloque na tua vida aquilo que Ele tem necessidade. Não é a tua necessidade. Eu tinha necessidade de fazer aqueles milagres. Porque eu queria desenvolver meu ministério, eu queria aparecer, eu queria mostrar que eu podia. E eu podia mesmo. Deus disse, não adianta, tu não vai fazer muita coisa. Não adiantava. Um ano depois, eu já tinha saído da região, eu já estava em Altamira. Eu só ia arrumar problema para mim. Depois estava em Altamira, estava sendo chamado para lá. Chama o curador, chama o curador de velha. Se eu já tinha um montão de velha em Altamira, já tinha todo o rio Xingu pela frente, rio Xingu, rio Iriri, aldeia dos índios Cocaimora, Caiapós. Eu tinha um outro mundo para frente. O que eu tinha de ficar curando velho em Santarém? Mas quando você está à deriva, quando você está em apuros, é que você percebe o que é a mão salvadora que vem para cuidar de ti. Insisto que nesta manhã, irmão, Deus nos dê, nem que seja uma folhinha. Só uma pequenininha estrofe do hino, por favor. É muito sério isso. Eu não posso deixar você sair daqui perdendo a reflexão disso. Esse culto não é para uma semana. Talvez você não vai ter outra oportunidade de refletir, de parar, de meditar, de acertar.